Eu vou falar sobre densidade e espaçamento na cultura do milho. A densidade de plantio no milho, ou seja, a quantidade de plantas por hectare, é especialmente importante na cultura do milho, porque os mecanismos de compensação que essa planta tem quando são plantadas poucas sementes, são muito menores do que outras culturas, como arroz, trigo, soja, feijão. Essas outras culturas podem perfilhar, no caso de arroz e de trigo, ou podem dar mais ramos, como no caso de feijão e soja. No milho, esse mecanismo é muito restrito. Ele se reduz à quantidade de espigas por pé e o tamanho da espiga. Então, enquanto 50 mil plantas por hectare na soja, no feijão, pode não significar grandes mudanças no rendimento, seguramente na cultura do milho, variação de 10, 15 mil plantas a mais ou a menos pode significar grande queda na produtividade. Então, esse é um cuidado especial que o produtor deve ter. A densidade de plantio varia basicamente com 4 fatores: com a semente ou a cultivar, com a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, a fertilidade do solo, né? E também com a radiação solar. Das cerca de quase 500 cultivares de milho que nós dispomos no mercado, a densidade de plantio recomendada varia de um mínimo de 40 mil plantas e um máximo de 80 mil plantas por hectare. Normalmente, as variedades são recomendadas o plantio numa densidade menor, variando de 40 a 50 mil plantas por hectare. Os híbridos duplos, principalmente os híbridos duplos, recomendados em torno de 50 a 60 mil plantas. E os híbridos triplos e simples são recomendados em densidades acima de 60 mil plantas, normalmente entre 60 e 75 mil plantas, e em alguns casos chegando a 80 mil plantas por hectare. Além da densidade de plantio, temos que levar em consideração também o espaçamento, porque essa variação de espaçamento e densidade, que nós chamamos de arranjo espacial das plantas, ele determina a quantidade total de plantas por hectare, né? O espaçamento, nós temos um espaçamento convencional, como este aqui, que tem cerca de 70 a 90 centímetros de distância entre fileiras, e temos, em consequência disso, uma variação do espaçamento entre plantas dentro da fileira. Essas duas medidas vai nos dar a densidade final. Aqui nós temos uma lavoura que está plantada com espaçamento reduzido. O espaçamento aqui está em torno de 45 centímetros. Bom, qual que é a vantagem desse espaçamento? A grande vantagem para o produtor que é o mesmo espaçamento utilizado na cultura da soja. Então, essa é uma tendência que ocorre em todo o país, tanto na safra quanto na safrinha. Alguns estados já utilizam mais dessa tecnologia, outros menos, mas essa é a tendência. Nós passamos daquele espaçamento convencional de 70 a 90 centímetros para esse espaçamento reduzido de 45 centímetros, e com isso o produtor não tem que mexer na plantadora na hora que estiver plantando uma cultura ou a outra, né? Esse plantio reduzido tem trazido outras vantagens. Ele tem melhor plantabilidade, ou seja, o plantio fica mais bem feito, é melhor para a planta aproveitar água, nutrientes, é melhor para o controle de plantas daninhas, porque o milho sombreia o solo mais cedo, e isso ajuda no controle das plantas daninhas, ajuda no controle de erosão e, principalmente, ajuda no melhor aproveitamento da radiação solar. Então, essa tecnologia ela é mais vantajosa principalmente para aqueles agricultores que já têm uma produtividade maior, que usam híbridos de maior potencial produtivo e que precisam de ser plantados com uma densidade de plantio maior. Ou seja, o espaçamento reduzido é mais vantajoso para aquele produtor que já tem um nível tecnológico maior. Aquele produtor que ainda planta com 40, 50 mil plantas de milho por hectare, ele ganha naquilo que eu falei sobre controle de plantas daninhas, controle de erosão, mas às vezes ele não tem aumento de produtividade. Então essa é uma tecnologia que depende muito do nível de produtividade que o agricultor tem.
Agora, uma boa indicação para o produtor saber se ele está usando uma boa densidade de plantio é verificar a quantidade de espigas por pés de milho. O ideal é que esse número fique em torno de uma espiga por pé de milho. Se tiver uma lavoura com muitas plantas, com duas espigas, é sinal que ele usou pouca planta por hectare. Por outro lado, se ele tiver muitas plantas sem espiga, é sinal que ele usou muita planta na área dele. Então essa é uma boa indicação para o produtor. É lógico que isso varia com o material genético, mas sem dúvida alguma é uma excelente maneira do agricultor ajustar a sua densidade de plantio.